Eu sou a professora Anete e hoje a gente vai falar sobre os aspectos do crescimento na infância. Vamos lá? Primeiro ponto que a gente precisa lembrar que o crescimento na infância, ele não se dá apenas por conta dos ajustes fisiológicos. É importante que a gente tenha noção que, óbvio, a gente vai ter ajustes fisiológicos ao longo do crescimento. Por exemplo, ganho de peso, aumento de estatura. A gente vai ter uma resposta nessa criança em relação ao desenvolvimento da massa muscular, da massa rica em gordura, do tecido adiposo. Agora, óbvio, né, que muitas das vezes esses aspectos eles vão estar diretamente inerentes a uma maturação no crescimento e desenvolvimento infantil. E esse olhar, ele precisa ser atencioso em relação a outros aspectos que também podem interferir nesse crescimento. Por exemplo, o ambiente familiar. Quando a gente fala de ambiente familiar, a gente não pode esquecer que esse acolhimento pela família é primordial. Esse olhar do pai, da mãe, em relação ao crescimento e desenvolvimento na infância é importantíssimo para que a gente possa ter uma educação em saúde dentro do lar. Os pais proporcionando para essas crianças um consumo alimentar adequado, que é um consumo alimentar da própria família. Então, dessa forma, a gente vai precisar ter um olhar para uma alimentação equilibrada, de forma que a família também tenha um olhar para o controle da prevenção, por exemplo, da obesidade. E como que a gente pode prevenir a obesidade? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Principalmente buscando um consumo alimentar adequado. Os fatores ambientais são fatores diretos para o desencadeamento da obesidade. Então, normalmente, essa criança exposta ao maior consumo de açúcares, alimentos ricos em gordura saturada, isso vai desencadear um maior aumento de consumo calórico, que, por sua vez, com a menor prática de atividade física, pode desencadear, por exemplo, o ganho de peso. Não só isso, a gente pode ter o ganho de peso associado às doenças metabólicas, às doenças crônicas, como, por exemplo, diabetes mellitus tipo 2, que vem crescendo de forma considerável na infância, exatamente por conta também de um consumo alimentar rico em açúcares simples, balas, doces, sorvetes, né? Biscoitos recheados, as lasanhas prontas, os alimentos embutidos, todos podem contribuir também para uma elevação da pressão e o aumento do risco cardiovascular. Dessa forma, é importantíssimo buscar porções mais controladas, buscar uma alimentação mais equilibrada, como a gente pode ver, reduzindo o consumo de alimentos ultraprocessados, aumentando o consumo de frutas, verduras, legumes, buscando um equilíbrio em relação à alimentação. É importante a gente entender, evitar esse excesso. Excesso de quê, Anete? De açúcar, de alimentos gordurosos. Alimentos que vão estar contribuindo diretamente para o maior risco de sobrepeso e obesidade na infância. Óbvio que sobrepeso e obesidade na infância pode gerar doenças como, por exemplo, a diabetes mellitus, que é uma doença crônica. E óbvio que a gente quer reduzir isso. Como que a gente pode reduzir? Tendo essa atenção específica ao aumento do consumo de frutas, verduras, legumes, a prática de atividade física. É importante estar atento no crescimento dessa criança em relação a deficiências nutricionais. Isso pode ter um impacto nesse desenvolvimento. Por exemplo, deficiência de vitamina D pode gerar em crianças raquitismos. Então, é importante que, para prevenir o raquitismo, a gente tenha um consumo alimentar adequado de vitamina D. Vitamina D está presente em carnes, em óleos, mas também a exposição adequada ao sol, mãos, pés, aquele sol de 10 horas ou depois de 4 horas, vai contribuir aí para a síntese de vitamina D, que é tão importante também para a saúde óssea e o crescimento dessa criança. É importante lembrar que a nutrição tem um papel no desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, o ômega 3, né? O DHA e o EPA, eles têm uma ação muito importante para o desenvolvimento cerebral. O EPA e DHA, o ômega 3, vai ser importante para o desenvolvimento neurológico, também tem uma ação na melhora da inflamação, reduzindo o risco, por exemplo, né, de doenças inflamatórias ou até atuando diretamente no quadro de obesidade que essa criança possa estar desenvolvendo. É importante lembrar do ferro. O ferro é um mineral importante para o crescimento. Ele tem uma ação direta no aprendizado, na cognição, mas também no desenvolvimento e crescimento dessa criança, tanto na estatura quanto na questão do crescimento e desenvolvimento através também da massa muscular.
muscular. É importante lembrar que o ferro, ele está presente nos feijões, nas carnes, né? Nas leguminosas, como por exemplo o próprio feijão, a ervilha, a lentilha, o grão de bico. Então, o consumo equilibrado de alimentos fonte de ferro, o ômega 3, o consumo de peixes, né? Atum, sardinha, salmão, ou seja, o consumo equilibrado desses alimentos vai contribuir para um consumo adequado de ômega 3 e de ferro. Não podemos esquecer do iodo, que é importantíssimo para o metabolismo energético. Então, as fontes de iodo, hoje a gente tem o sal iodado, então isso contribui de forma considerável. O iodo é importante para o metabolismo energético e também para o crescimento e desenvolvimento. É importante lembrar que quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento em crianças, a gente não pode esquecer do crescimento físico, desenvolvimento físico e o crescimento ósseo. Então, por exemplo, o cálcio é um mineral importantíssimo para o desenvolvimento dos ossos, então sempre incluir leites e derivados na alimentação. A vitamina D, que vai estar diretamente associada ao crescimento ósseo e o fortalecimento desse tecido ósseo. Então, a gente tem ali alimentos como peixes, ovos, né, os óleos vegetais, que vão contribuir para esse consumo de vitamina D. Para o crescimento ósseo, a gente também não pode esquecer das proteínas, macronutrientes tão importantes para a nossa alimentação e para também desenvolvimento ósseo. Então, o consumo de carnes, peixes, frango vão contribuir diretamente para esse equilíbrio. E fósforo e magnésio, que são minerais importantíssimos também para a ossatura e que estão presentes, por exemplo, nas carnes e são importantes também para o desenvolvimento e para a função muscular. É importante lembrar que a gente tem períodos que vão influenciar nesse desenvolvimento, por exemplo, na fase escolar. Então, na fase escolar, que compreende entre 7 a 10 anos, é importante que essa fase é uma fase de repressão energética. Então, as meninas elas podem apresentar maior velocidade de ganho de peso como forma de reserva energética. Então, essa vigilância nutricional é importante. A criança tende a fazer uma restrição energética para o próximo passo, que é o estirão de crescimento. Então, ter um equilíbrio alimentar, um acompanhamento dessa fase é primordial para que a gente possa prevenir agravos. Ou então, uma criança que fica com excesso de peso e que isso contribua ali para o maior risco de colesterol total, elevação do colesterol plasmático, elevação da glicose, resistência insulínica. Então, é importante entender essa fase. É uma fase pré-escolar, escolar? Qual é o perfil metabólico? Essa criança está com maior privação energética? Ela está, consequentemente, fazendo mais reserva energética, como ocorre de 7 a 10 anos? Então, consequentemente, essa criança vai ter uma resposta e um ganho maior de tecido adiposo. Então, buscar entender as ofertas de alimentos saudáveis, as demandas energéticas e nutricionais nesse período para prescrever especificamente. Sempre entender que até os 2 anos de idade, essa criança ela vai ter reflexos que vão estar diretamente associada ao crescimento ainda em relação ao crescimento intrauterino, pós, né, ao nascimento dessa criança. Eu tenho um reflexo, sim, ainda da gestação, como foi a alimentação da mãe, como foi essa gestação. Então, ter esse olhar atencioso para esse período. Mas, posteriormente, entender que essa criança vai precisar de acompanhamento. Então, de 3 anos ali, a criança começa a ter uma velocidade de crescimento constante, ela ganha em média de 2 a 3 quilos, né? Em torno de 5 a 7 centímetros de estatura por ano. Então, ter essa atenção a partir dos 3 anos ao crescimento, ao ganho de peso, a estatura é importante, visto que o ganho de peso está diretamente associado à saúde e o desenvolvimento dessa criança, reduzindo desnutrição proteico-calórica, a estatura que vai refletir uma ingestão energética ao longo prazo, uma vez que essa criança não está ganhando estatura, pode ser um reflexo de um consumo energético ao longo prazo inadequado, um consumo calórico proteico inadequado, assim como o próprio peso, que aquele déficit de peso pode estar associado a uma restrição energética. Então, é importante ter esse olhar atencioso. Então, no primeiro ano de vida, esse crescimento ele se dá de forma mais lenta. Todavia, se eu tenho um déficit na estatura, pode ser que essa criança está sofrendo uma restrição energética severa em casa, por questões de não ter todas as refeições, não ter um consumo equilibrado. Então, o nutricionista precisa estar atento a esse processo e compreender que uma vez que essa criança tem uma ingestão alimentar inadequada e calórica, isso vai ter um impacto direto na saúde dessa criança. Acompanhar os fatores culturais e sociais, qual é a educação? A criança tem acesso à alimentação adequada, acesso à educação, isso é um fator importante. Qual é a interação social e ambiental dessa criança? Ela brinca com outras crianças,
crianças, ela interage, ela comunica, porque isso vai contribuir para o desenvolvimento cognitivo e social. E a nutrição, ela precisa equipar essa criança de nutrientes adequados, proteínas, zinco, vitamina A, vitamina D, né, através de frutas, verduras e legumes, através do consumo de carnes, peixes, leites e derivados, porque isso vai ter um impacto direto no crescimento, no desenvolvimento, tanto no crescimento estatural, né, quanto no crescimento, no ganho de peso, mas também no desenvolvimento cognitivo. Então, é importante sempre lembrar de algumas considerações. Qualidade das interações familiares, a criança precisa desse ambiente aconchegante família, relações afetivas e vínculo, um ambiente familiar adequado se desenvolve um consumo alimentar adequado. Então, esse equilíbrio é fundamental para que a gente tenha um crescimento adequado e, consequentemente, um estado nutricional que seja efetivo para a prevenção de riscos. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o seu conhecimento. Nos vemos nos próximos vídeos.